Quem poderia imaginar que a história humana estaria repleta de sábios que ecoariam o discurso libertário ao longo das eras? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Juan de Mariana é, em primeiro lugar, um grande representante da escolástica hispânica. Não era, portanto, libertário, mas, como acontece constantemente na história das ideias, as conclusões de grandes autores se tornam pilares para a construção do pensamento de filósofos posteriores. Ainda no século XVI, Juan de Mariana expôs o processo inflacionário, a tirania do governo e defendeu o direito do cidadão matar seu governante. Ao que se sabe, Juan teria nascido em 1536, na cidade de Talavera. Ele estudou na Universidade de Alcalá e, em 1554, ingressou na recém-fundada Sociedade de Jesus. Aos 24 anos de idade, foi convocado a ir a Roma, onde passou a lecionar teologia. Foi posteriormente transferido para Sicília e de lá para a Universidade de Paris. Ele voltou para a Espanha em 1574, continuando seus estudos em Toledo, onde morreu aos 87 anos. Em 1598, Juan de Mariana publicava seu livro De Rege et Regis Institutione, ou Sobre o Rei e a Instituição Real, em português. É nesse livro que ele discute a legitimidade do tiranicídio. Segundo ele, seria lícito matar o monarca que se comportasse como um tirano. De forma breve, um tirano, segundo sua visão, é compreendido como um governante que está impelido pelos vícios, que tenta prejudicar e arruinar a todos. Ele conduz empreendimentos às custas do sofrimento do cidadão e exaure a sociedade, seja através de criação de controvérsias para que haja conflito entre as pessoas, seja através de extração diária de impostos ou mesmo através da criação constante de guerras. Ele argumenta que qualquer cidadão teria, então, o direito de assassinar o governante que se comportasse dessa forma. Basicamente, o que Juan de Mariana fez foi pegar a ideia de que a lei natural é moralmente superior ao poder estatal e levá-la à sua conclusão lógica. Em 1610, era assassinado o rei Henrique IV da França por François Ravaillac. Durante seu interrogatório, ele manteve o tempo todo a afirmação de que agiria sozinho, guiado somente por revelações da eterna providência. Sua execução foi feita em público, em frente à Igreja de Paris, e com um nível de brutalidade que faria inveja aos roteiristas de Jogos Mortais. Apesar de afirmar ter feito tudo sozinho, a sentença ainda condenou seus pais ao exílio e proibia o futuro uso do nome Ravaillac. Além disso, a sentença também criminalizou um conjunto de ideias, mais especificamente as doutrinas recentes que defendiam o regicídio, englobando a obra de Juan de Mariana, e por isso seu livro foi queimado em praça pública. Levantaram-se inclusive acusações de que os jesuítas eram os responsáveis pela morte do rei, apesar de nenhum outro jesuíta, em seu tempo ou mais tarde, ter aderido à doutrina de Mariana. Os franceses tentaram pressionar o rei da Espanha para que ele tirasse o livro de circulação. Contudo, embora as autoridades espanholas não fossem fãs dele, o livro foi respeitado e sua obra continuou em circulação. Em 1605 foi publicado o De Monetae Mutatione, ou Sobre a Alteração da Moeda em português. Ele foi escrito como crítica ao rei Felipe III da Espanha e à alteração na cunhagem do cobre espanhol. Esse livro critica severamente o rei e seus conselheiros por perturbarem o equilíbrio econômico e explora os princípios da moeda e faz um expressivo estudo sobre a inflação. Neste livro, Mariana começa a questionar se o rei era realmente o dono da propriedade de seus vassalos ou cidadãos. Sua conclusão não poderia ser diferente. O rei não é dono da propriedade dos outros. Ele ainda continuou seguindo com a distinção entre rei e tirano. Segundo ele, o rei restringe sua cobiça dentro da razão e da justiça, enquanto um tirano é aquele que esmaga tudo o que está sob seus pés e acredita que tudo lhe pertence. Infelizmente, Juan de Mariana ainda estava até certo ponto amarrado aos costumes de seu tempo e não podia constatar que o rei também exerce seu poder de forma ilegítima. Enfim, ele deduziu que o rei não pode, portanto, cobrar impostos sem o consentimento da população, uma vez que eles são meramente a apropriação de uma parte da riqueza e da propriedade dos indivíduos.
Para que essa apropriação pudesse ser legítima, ambas as partes deveriam estar de acordo. Ainda seguindo esse raciocínio, o rei não poderia criar monopólios estatais, pois eles seriam unicamente uma forma maquiada de se coletar impostos. Assim, em concordância com sua obra anterior, se o rei criasse novos impostos que as pessoas não concordassem em pagar, ele estaria se apropriando ilegitimamente da propriedade alheia, agindo assim como um tirano, e as pessoas poderiam legitimamente se defender através do regicídio. A parte mais importante desse livro, contudo, trata da emissão de novas moedas. Segundo Mariana, o rei não poderia obter receitas fiscais extras através da diminuição da quantidade de metais preciosos contidos nas moedas, e com isso aumentar o montante de moedas em circulação a fim de pagar suas dívidas. Apesar de a palavra inflação não existir na época, é exatamente esse fenômeno que se constatou no século XVI. Sua conclusão também foi certeira. Citação: se a moeda sofre uma queda de seu valor legítimo, todos os bens encarecem inevitavelmente na mesma proporção da queda do valor da moeda, e todas as contas entram em colapso. Fim da citação. O aumento generalizado de preços que segue a emissão de novas moedas é sua consequência direta inevitável. Como Milton Friedman diria 400 anos mais tarde, inflação é sempre um fenômeno monetário. Juan de Mariana continua expondo os efeitos econômicos que podem emergir da adulteração da moeda por parte do governo. Conforme ele constatou, não só seria insensato, mas também perverso que o rei tomasse medidas que façam as pessoas comprar a 10 aquilo que antes era vendido por 5. Ele reconhece ainda que as pessoas são guiadas em suas decisões de acordo com o valor que vem em certo bem, assim como sua abundância e escassez. Assim, seria inútil para o príncipe tentar solapar esses princípios de comércio. É muito melhor deixá-los intactos ao invés de atacá-los à força em detrimento do povo. Ele entendeu também que a inflação ou a alteração da moeda, como é o título do livro, age na prática como um imposto sobre aqueles que já tinham dinheiro antes, mas passam a ser forçados a comprar tudo por um preço mais alto. Esse fenômeno seria, mais tarde, chamado de imposto inflacionário. Ele também argumentava que os efeitos da inflação não podem ser revertidos através da coleta de impostos ou do estabelecimento de um preço máximo permitido, devido a casos que essas medidas já haviam sido tomadas e falhado. Ou seja, mais de 400 anos atrás, já existia até evidências empíricas de que o controle de preços não resolve inflação. Bem, já vimos que Juan de Mariana justificava o regicídio em casos de cobrança de impostos em que não houvesse consentimento das pessoas. De forma paralela, ele também constatou que a inflação é uma forma de imposto. A conclusão mais imediata é a de que, se a inflação é só um imposto, seria necessário haver consentimento entre os pagantes e os colaboradores para que fosse legítimo. Caso esse consenso não seja atingido, esse imposto inflacionário transformaria o rei em um tirano e o seu assassinato seria justificado. Além disso, ele acrescenta que mesmo que esse consentimento fosse possível e ocorresse na prática, a inflação seria extremamente prejudicial à vida econômica e seria nocivo em muitas maneiras. Para controlar os gastos da coroa, ele propôs que se gastasse menos com a família real e que o rei deveria reduzir seus favores, isto é, não deveria pagar quantias tão generosas pelos serviços de seus vassalos, além de evitar empreendimentos e guerras desnecessárias. Hoje em dia, ele simplesmente diria que o Bitcoin resolve isso. É interessante notar que a falta de controle sobre os gastos do Estado e a compra de apoio político através de subsídios não é coisa nem um pouco recente, mas sim um procedimento padrão. É simplesmente a forma como o Estado funciona e como ele se mantém em pé. Quando seu texto foi publicado, Juan foi denunciado ao rei pelo crime de lesa majestade. Imediatamente, o rei pediu aos seus oficiais que comprassem todos os exemplares que pudessem, ordem que foi prontamente atendida. Após sua morte, o livro que continha seu texto sobre a alteração da moeda foi expurgado pela Inquisição Espanhola. Frases foram excluídas e páginas inteiras foram cobertas de tinta.
Vale notar aqui que Juan de Mariana estava seguindo a doutrina subjetivista dos escolásticos proposta por Diego de Covarrubias e Leiva. Em 1554, Covarrubias demonstrou melhor do que todos os seus antecessores a teoria subjetiva do valor, concluindo que o valor de um item não depende de sua natureza, mas sim da avaliação subjetiva dos homens. Ele dá um exemplo simples: trigo. Diz ele que nas Índias o trigo é mais precioso que na Espanha, simplesmente porque as pessoas valorizam mais nas Índias que na Espanha, apesar de a natureza do trigo se manter a mesma em todo lugar. Outro jesuíta, chamado Juan de Salas, tratando da difusão das informações do mercado, chegou à conclusão parecida com a de Hayek, dizendo que o mercado era tão complexo que somente Deus, não o homem, pode entendê-lo por completo. Algo interessante de se notar é que mesmo antes das descobertas dos escolásticos, a própria tradição religiosa já dava indícios do fenômeno da inflação. Nos livros bíblicos de Reis e Crônicas, por exemplo, os escribas descrevem que durante o reino de Salomão, a prata era tão abundante quanto as pedras, a ponto de não ser tida como valiosa. O próprio palácio não tinha ornamentos de prata, já que o metal perdeu seu caráter requintado. Ou seja, de certa forma, já existiam registros do fenômeno do valor marginal nas próprias páginas do Velho Testamento, que, por sua vez, foram escritas séculos antes da Era Moderna. Assim, se os inquisitores houvessem estudado atentamente sua própria tradição sagrada, na certa veriam ali o fenômeno da inflação e do valor subjetivo, o que os levaria às mesmas conclusões expostas pelos escolásticos. Juan de Mariana teve também um livro publicado póstumamente, chamado Discurso sobre a Enfermidade da Ordem Jesuíta. Nele, o escolástico desenvolveu a ideia de que é impossível fazer com que o Estado centralize todas as decisões, devido à falta de informações. Segundo ele, seria inevitável que grandes erros fossem cometidos e que as pessoas ficassem, então, insatisfeitas e passassem a desprezar um governo cego. Parte dos precursores da escola austríaca de economia podem ser encontrados sobre os escolásticos espanhóis. A maioria deles eram professores na Universidade de Salamanca. Geralmente, dominicanos e jesuítas articularam conhecimentos que influenciariam Karl Menger, considerado o fundador da escola austríaca de economia, cerca de 250 anos depois. E hoje, as reflexões da escola austríaca, por sua vez, nos trouxeram ao libertarianismo. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Capivara Rapaz, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!